está no ar. Papo Esportivo. Papo Esportivo. Tudo sobre os esportes que movem as emoções da torcida brasileira. No Papo Esportivo tem opinião, tem resenha, tem informação e, é claro, aquela zoeira que não pode faltar. A sua resenha semanal aqui na 100.7 FM. Papo Esportivo. É isso aí, pessoal, ouvintes da 100.7 FM, novidade no site da 100.7 FM, aba podcasts, vocês vêm acompanhando já há alguns dias alguns assuntos que estão sendo trabalhados e agora com novidade, um novo quadro, um novo podcast semanal aqui na 100.7, onde a gente vai falar um pouco sobre esporte, tudo relativo ao esporte, como fala na chamada, vai ter opinião, vai ter a resenha e vai ter, claro, a zoeira que sempre é possível. E para me acompanhar no podcast Papo Esportivo aqui da 100.7, a gente recebe aqui nos estúdios a presença do Antônio Castiglione. Muito boa tarde. Muito bem, Antônio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast Papo Esportivo. Muito obrigado, Jarbas. Primeiramente, obrigado aí pelo convite ao podcast Papo Esportivo aqui da 100.7. Vamos lá, o que tiver pra gente resenhar e vamos resenhar. Isso, então nossa resenha essa semana, com certeza, não podíamos deixar de falar dos estaduais, né? Afinal, nessa retomada do futebol, retomaram-se com os estaduais, os principais do país, alguns já finalizados, como o nosso. Até pra gente começar pelo Carioca, que já acabou, Antônio. A gente sabe que você é torcedor do Botafogo, né? Não deu pra tirar do Flamengo esse ano lá, o que deu? Acho que a gente pode até pular esse Carioca, porque já dizem que aqui jaz o Carioca, né? Esse ano acabou o Carioca, vamos torcer pra que não. Mas foi um campeonato meio sem sal, né? Mais uma vez os caras levaram. Não tem muito o que falar, infelizmente nosso time não deu pra nem chegar pra brigar. O Fluminense também, que parecia ali na reta final que ia brigar alguma coisinha, também não teve muita cancha pra chegar e os caras ganharam um campeonatinho sem sal, sem graça, mais um pra conta deles. Isso, que chamou a atenção no jogo Botafogo e Fluminense lá, o pessoal criticou o técnico, né, do Botafogo, tinha 5 substituições pra fazer, acho que fez uma e nos acréscimos já quase, parecia que não queria ganhar. Não, ele tá guardando as cartas na manga aí pro Campeonato Brasileiro, vamos vir com tudo, vamos torcer para as coisas mudarem um pouquinho. Mas apesar de que eu não sou muito fã do Paulo Autuori, acho que ele já tá um pouquinho ultrapassado, tem um grupo aí de WhatsApp que o pessoal é fã incondicional e que o cara entende muito de futebol. Vamos ver se ele põe em prática aí o que ele entende de futebol no Campeonato Brasileiro, porque no Carioca só deu Flamengo, né? Isso, daqui a um pouco a gente vai falar então sobre o Brasileiro também, mas voltando aos estaduais, vamos falar dos principais aí, que além do Carioca a gente pode destacar aí o Mineiro, o Gaúcho e o Paulista, né? Tem o nosso catarinense também, mas vamos deixar para um outro momento, mas vamos começar pelo Gauchão. São os que têm mais relevância, né? Relevância no nível nacional, né? Até porque como o nosso Papo Esportivo aqui na internet, o pessoal pode nos acompanhar aí do Brasil todo. O Gauchão, doutor, está há pouco tempo aqui no Sul, pouco tempo, já está há um bom tempo aí, já sabe da rivalidade Grenal, que é forte, né? Grande. E os dois chegaram aí, no primeiro turno, é bom lembrar que não teve a final Grêmio e Inter também. Eles acabaram se cruzando antes, né? O Grêmio eliminou o Internacional e depois acabou perdendo para o Caxias, campeão do primeiro turno, que já está na final. E agora no segundo turno, no final de semana, teve 2 jogos aí bem diferentes. O Colorado sobrou e o Grêmio sofreu. Não sei se tu acompanhou algum dos jogos, doutor. Acompanhei meio por cima. O Grêmio sofreu. Sofreu, mas acho que dá Grêmio. Na final agora, quarta? Acho que dá Grêmio lógica. Já ultimamente tem sido muito superior ao Inter. Vão me matar, provavelmente, né, depois dessa declaração. Mas de um lado a gente tem que ficar, né? E eu acho que dá Grêmio. Dá Grêmio com sobra, eu acho. O jogo é na arena do Grêmio. Não tem torcida, né? Esse negócio agora de sem torcida do Covid tá deixando que o time melhor que ganhe, né? Não tem muita diferença do estádio, né? Não sei se agora tem mais pressão, aqueles times pequenos, menores, que tinham caldeirão e tal. Agora, acho que agora vai prevalecer time, né? Dentro das 4 linhas, acho que vai prevalecer. Eu acho que o Grêmio leva. O Inter, o técnico aí tá sendo bem aceito aí, o Kudê, né? Vem com uma proposta diferente, dá pra ver que o Inter esse ano tá um pouco diferente, né? Tá querendo um toque mais de bola e tal. Essa questão dos técnicos estrangeiros, que começou lá com o Jesus, né? Principalmente, né? Deu muito certo. O cara do Santos, por exemplo, não tá dando certo, mas esse Kudê eu acho que tem futuro ainda no Internacional. Pelo que eu tenho acompanhado do Inter, eu acho que o Inter esse ano é melhor do que o Inter do ano passado, né? Apesar de que eu não sou tão fã de algum jogador, de Guerreiro, pra mim já deu um pouquinho. Mais uma vez, vão me bater bastante com essas declarações, né? Eu também não acho o Guerreiro tudo isso. Ex-flamenguista, a gente tem que sempre deixar... É um bom centroavante, é um bom, mas não é. Mas eu acho que em time, em
assim, peso e o que vai prevalecer ali, o Grêmio acho que passa tranquilo. Não sei também como é que estão pensando muito, mas Grenal é sempre Grenal, sempre vale alguma coisa, né? Rivalidade é... Mas não vejo o Inter ganhando esse jogo, não. Você acha que dá quem? Eu vou ser o contrário, eu acho que vai dar Inter. Eu acho que dá Inter. Eu vejo o Inter assim, não que seja melhor que o Grêmio, eu acho que o time do Grêmio é melhor, os 11, né? Mas num geral, e como nessa retomada está sendo muito importante o banco, né? Porque são 5 substituições, então o pessoal pode trocar bastante aí e tal, deve utilizar bastante o banco. Eu acho ainda que o Inter tenha, num geral, aí um elenco um pouco melhor. Mas se falar dos 11, os titulares, o time do Grêmio é bem melhor. Tem uma zaga, eu acho melhor, e tem o Cebolinha, que é o diferencial. E a gente está aqui aberto aqui no site com a artilharia. Diego Souza, artilheiro do Gauchão. Tava morto o Diego Souza, tu lembra? Você vê que tá coisa, sobrando, né? no Perdeu Gauchão. 20 quilos e tá fazendo gol agora a roda, Ele sempre fez gols, né? Gols bonitos, inclusive. E assim, só pra gente confirmar, empate vai pros pênaltis? Empate vai pros pênaltis, não tem vantagem. A única e vantagem essa é a final do turno, mas é praticamente a final do campeonato, né? Quem ganhar, pra mim, leva o título. Então vamos porque lá, o Caxias tá eu muito fico fraco. de Grêmio e você de Inter. Eu vou de Inter, a gente vê quem vai se dar melhor. Mineiro. Campeonato Mineiro também teve no final de semana aí a semifinal, o jogo de ida ainda. Não está decidido ainda os finalistas do Mineiro, mas dos 4 que sobrou, como o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje não é parâmetro, né? Coitado, tá na Série B, né? Tá quebrado. Cruzeiro, né? Vamos falar a verdade. O Atlético Mineiro tá sobrando lá, só que sofreu aí para ganhar do América. Foi um 2-1, teve muita posse de bola, chance de gols, mas o América Mineiro tá para ser o rival de momento aí do Atlético lá em Minas Gerais. Quem tá treinando o América é o Lisca. O Lisca doido. Eu sou fã do técnico do Atlético, né? São Paulo? Sou fã. Eu já vi jogo do Atlético ultimamente agora, os 2 últimos. E joga pra frente, vai tomar gol pra caramba também nesse Campeonato Brasileiro, vai perder jogo que é isso aí. Só que o Santos do ano passado foi vice-campeão num campeonato que era tudo pra ser Flamengo e Palmeiras. Isso, então o time é muito bom. Muito bom, isso aí. Então ele tirou leite de pedra. Com um elenco agora que de repente compre mais alguém lá na frente. E vai comprar, porque quem tá lá é o Matos, né? Mas ainda não é. Larga dinheiro. Tem dinheiro, vai comprar. Mas não é aquele time que você ainda bota a mão no fogo, né? E acha que vai chegar, um time eu acho que tá preparando. Redondo. Tá preparando, se eles segurarem o São Paulo, né? Isso. Para o ano que vem, eu acho que o Atlético mais 2 forte ou 3 aí. dedos que tem o dedo dele nas contratações que ele queira. De repente, acho que para o ano que vem. Para esse ano, não sei. Mas Mineiro, acho que tá na mão, né? Tá na mão. Acho que vai dar Atlético tranquilo, porque na outra semifinal, Caldense e Tombense, 2. Apesar que a melhor fala campanha... 2 jogadores do Tombense. O Tombense tem o Ibson, ex-Flamengo. Porque eu assisti o jogo domingo. 42 anos de idade. Caldense, nem sabia que existia. Não, já teve uma história Caldense. Mas assim, a melhor campanha do Mineiro é a Tombense. Lá de Tombos, cidade de Tombos, por isso que é Tombense. É a melhor campanha do campeonato. O Atlético, por exemplo, foi o 3º. O América foi o 2º, a Tombense o 1º e o Caldense na 4ª posição. O Cruzeiro foi o 5º, foi eliminado aí já na primeira fase. Ano de Série B, a gente tem experiência. É duro, né? É tudo dá errado, né? O Cruzeiro, por exemplo, já caiu na primeira fase. Mas então esse Tombense pode surpreender aí. Já ganhou fora o primeiro jogo, né? A primeira fase, por exemplo, a gente voltar aqui, a Tombense fez 26 pontos. 26 pontos, o América 25, Atlético 22, a Caldense e Cruzeiro com 20. Teve a melhor campanha aí. Mas como é que pode um campeonato de pontos corridos o Cruzeiro não ficar nem entre os 4? Sofrível, né? Tá triste a situação. Falar em não ficar, em se classificar, a gente vai pro Paulistão. Agora o último estadual que a gente vai tratar aqui, o Paulistão teve um time aí que era pra ser rebaixado, rapaz. E deram uma sobrevida pros caras, os caras estão na final de novo. Se ganhar, é o tetra. Primeira vez na história do Paulistão que vai ter um tetra. E tá na mão de vocês, né? Na verdade, tá na mão de vocês. Não, a questão é o seguinte: o Paulistão é o campeonato, é o melhor campeonato estadual do Brasil. Em qualidade, em qualidade. Não tem. A gente assistiu jogos aí, um Santo André da vida perdeu. O Mirassol perdeu 19 jogadores e o futebol que jogou merecia, inclusive, ter se dado melhor contra o Corinthians. Foi um jogo bem parelho, até a expulsão, né? Você sabe que, só te interrompendo aqui, mas sempre falavam que o Campeonato Paulista era o melhor e o mais charmoso era o Carioca. Hoje nem mais charmoso é o Carioca. Já não tem mais charme, né? Perdeu, não tem mais tabela, não tem estrutura nenhuma. O cara ganha a primeira fase, aí ganha a segunda e tem final de qualquer jeito. Inventaram, acabaram com o campeonato. Eles querem diminuir datas, mas acho que até dos campeonatos, o Paulistão tem 16 times na Série A, né? Então é difícil montar uma tabela, mas o formato que o Paulistão fez há alguns anos funciona. Divide em grupos, classifica dentro do grupo e tal, e consegue diminuir as datas e tal. Eu acho que ficou melhor.
E voltando pro campeonato, então no final de semana a classificação aí de Corinthians e Palmeiras, 2 com 1-0, né? E o Corinthians venceu, a gente lembra, né? O Corinthians venceu o Palmeiras na primeira fase num jogo em que o melhor jogador do time foi o cara de... Como é que chamam lá? O queixudo lá. Lembrando que foi aonde o jogo? Foi na Itaquera. Foi em Itaquera o jogo. Que vocês já praticamente nunca ganharam lá, né? Não, foram 3 ou 4 vitórias já lá. Então... depois que inauguraram as 2 arenas, inclusive, o Corinthians, acho que agora com essa vitória que teve, tem uma vitória a mais que o Palmeiras em casa. E na arena do Palmeiras, o Corinthians tem mais vitórias que derrotas no Allianz Parque, no novo Allianz. Então é bem parelho. O confronto, até para você lembrar, o confronto... Uma vitória de diferença, né? Na contra o Corinthians é uma vitória a mais pro Corinthians. Na contra o Palmeiras, acho que é 2 vitórias a mais pro Palmeiras, alguma coisa assim. Mas ainda assim, acho que o Palmeiras ficou muito tempo com vitórias a mais, não foi isso? Desde 1960, na conta do Corinthians, né, o Corinthians não passava. Passou agora com essa vitória. Isso, né? É um clássico bem parelho desde o começo, né? O último jogo foi do drone. O do drone? Foi do drone agora, Palmeiras e teve Corinthians. O drone, teve o cara do Palmeiras que invadiu o estádio e pintou lá, que até hoje está pintado lá e tal. Provocações, né, de clássico. Com as iniciais, né, na pequena área, né? Ele foi lá e escreveu 8-0, que é a maior goleada do clássico, lá de 1920, não sei o que, né? Que até o pessoal falou, vai motivar o Corinthians. Nem precisou motivar, porque quem assistiu o jogo viu que o Corinthians não foi nada demais. Teve uma bola, uma falha do goleiro e tal. E assim, time por time, eu acho que o Palmeiras é favorito nessa final. O Palmeiras é mais chips, sem dúvida nenhuma, né? Como já era naquele jogo lá desse que a gente tá comentando, como vai ser agora. O negócio é que é clássico, né? Também era em 2018. E nos últimos anos... Vocês estavam jogando em casa. Ganhou na Arena, Corinthians e perdeu em casa, naquele rolo todo que deu. Mas tinha um time muito melhor em 2018 do que tem hoje, inclusive. O time de 2018 era melhor do que o de hoje. O time do Palmeiras. Do Palmeiras. Era bem melhor que o time de 2020, eu acho. Porque falta o Dudu também, né? O Dudu faz muita 80% diferença, do time. E o Palmeiras tem uma questão importante nesse último jogo, que o Luxemburgo, isso é importante, o Luxemburgo bancou a piazada. Deixou, por exemplo, no banco, meia, se deixou. Lucas Lima, Scarpa, Bruno Henrique e Rafael Veiga. 4 meias de nome. Tem o menino. Quem jogou foi o menino. E um outro. E tem um outro. E o cara que fez o gol, o Pog Paula lá, o Patrick de Paula. Patrick de Paula, volantão. Mas eu digo, é importante isso, né? Inclusive, nesse último jogo, ele substituiu o time e não tirou os 2, não foi isso? Não tirou no primeiro momento, não tirou no final, porque o menino cansou. Ele foi o melhor em campo, inclusive, o menino, né? E daí, quando questionado se ia manter isso para a final, o Luxemburgo bancou. Que vai manter, pediram se ele sentia a final. Ele lembrou a história do Patrick de Paula, que jogava a taça das favelas no Rio de Janeiro. Eu e ele falou, o cara que jogava com troca de tiro no fora de campo vai ter medo de entrar? Não vai? Vai pra cima, né, dos caras. Então vai ter essa questão. Então eu acho bem parelho a final. Como você disse, o Palmeiras é levemente favorito em matéria de time, mas quando é clássico a coisa iguala. E nos últimos anos, eu como palmeirense tenho que assumir que nos últimos anos, esse time do Palmeiras não tem o espírito, falta um Edmundo. A gente lembra do Edmundo nos anos 90. Tem Felipe Melo, pô. Felipe Melo, mas assim, falta o Edmundo quando chegava o Corinthians, cara. Não tinha esse negócio. Eu sei disso. Ele chegava, ele batia. Claro, hoje tem VAR. Se ele dá uma entrada que ele deu lá na final de 93, até hoje o Corinthians reclama. 5 jogos. Expulso e acabaram, ia perder a final. Falando em expulsão, foi justa a expulsão do contra o... Eu achei que foi justa, mas assim, o porquê da reclamação, né? Foi justíssima, a entrada foi forte, ele perdeu o tempo da bola, entrou solando, pegou só na canela, também achei que foi. Então. Só que no jogo anterior, o Fagner fez pior. E daí pro Fagner não teve o VAR. E o aí VAR não chamou, né? O argumento do comentarista lá foi que no momento do jogo, no tempo, não foi com maldade a do Fagner e tal. Mas se você for olhar no momento, também não foi com maldade do jogo contra o Corinthians agora. Então, eu questiono um pouco essa questão do critério, né? Então chama para os dois, né? E o histórico do Fagner. Porque assim, o Felipe Melo, se dá uma chegadinha qualquer, vem o histórico do Felipe Melo. Isso aí. Tá o currículo dele lá estampado. Pro Fagner não funciona, infelizmente. Para nós palmeirenses não funcionou. Se ele tivesse sido expulso aquele dia, acho que já naquele dia o Corinthians teria sido eliminado. Mas a história do Corinthians no campeonato, assim, surpreendente. Brigava para não cair quando voltou a pandemia. Tinha um clássico Palmeiras, foi trucidado em campo, achou uma bola, falha do goleiro e o goleiro reviveu ali naquele jogo. Tudo reviveu. No jogo seguinte ganhou de um time fraco, acho que foi o Oeste, né? Também, mas sofrido, mas ganhou. O São Paulo foi ajudado pelo São Paulo. Só precisava perder. O São Paulo foi lá, ganhou com o time reserva, ajudado. Contra o Bragantino, de novo.
falha no primeiro lance do jogo, um ex-goleiro do Corinthians falha bizonhamente no primeiro gol do Corinthians, que muda totalmente a situação. E o jogo de domingo agora, de novo, o jogo tá parelho, o Mirassol até dentro do possível tava bem, tava parelho o jogo, o Corinthians não tava. Eu tava vendo o jogo, tava pau a pau. A expulsão mudou o jogo. Só que aí tudo isso que você tá descrevendo corrobora a ideia do corintiano dizendo que tem que ser sofrido, que é difícil sempre e tal, assim, e aí os caras vão ser campeões então, pô? Pela historiazinha que você contou e tudo dando errado. Seguinte, vai ser muito... esses jogadores do Palmeiras não pisam mais lá se perder esse título, porque 2018 já vê os caras comemorar dentro do estádio, vê de novo em 2020. A primeira em Itaquera e a segunda no no Allianz Allianz Parque de novo. Mesma situação daquela vez. Então não vão deixar dessa vez. Eu acho que não tem torcida dessa vez, mas acho que não vão deixar. E assim, Jarbas, tem que jogar até pela história, né? Não tem nenhum tetra. Não existe isso. Só para um motivo de comparação, por exemplo, no Rio, o único tetra é o Botafogo, o porquê das 4 estrelinhas ali na camisa do Botafogo. E em 2010, o Flamengo era tricampeão em cima do Botafogo. A gente era trivice. Em 2010 foi Flamengo e Botafogo a final também. Então o gritinho era tetra-vice e que ia empatar a história. E aí a cavadinha do Louco Abreu, todo mundo sabe, o nosso ídolo maior ultimamente e tal. Então o Palmeiras tem tudo nas mãos para acabar. Honra. É claro, pelo amor de Deus. Assim, vai ser todo mundo Felipe Melo, encarar o espírito Felipe Melo. Não está garantido a presença dele. Se machucou no último jogo, de repente fica fora da primeira partida. O histórico de finais, aí pra gente finalizar o assunto Palmeiras e Corinthians, o histórico de partidas é muito parelho. Muito parelho, como a gente falou, contra o Corinthians uma vitória a mais, na do Palmeiras 2 vitórias a mais do Palmeiras. Mas em finais diretas foram 10 até hoje, entre Palmeiras e Corinthians. De Paulista ou de tudo? Não, de tudo. De finais diretas. Finais. Porque teve, por exemplo, em 2011, o Corinthians ganhou o Brasileirão, era pontos corridos, ganhou, a última partida foi contra o Palmeiras. Tava brigando com o Fluminense, o Vasco. Teve Libertadores, que não era final. Libertadores não foi final. Mas em finais foram 10. E foram 7 vitórias do Palmeiras em finais. Contra 3 do Corinthians. As Libertadores, tu falou que eu acho que é o grande jogo da história do clássico, o maior jogo foi aquela semifinal de Libertadores, Marcelinho e Marcos lá e tal. As 2 vezes em Libertadores o Palmeiras eliminou. Nos pênaltis as 2 vezes, mas eliminou. E em goleadas também, eu estava olhando isso todo dia, são 10 goleadas no clássico até hoje, de 4 gols de diferença ou mais. 10 goleadas. 8 do Palmeiras, 2 do Corinthians. Então, nos números, assim, o Palmeiras tem uma vantagem sobre o Corinthians. Mas, recentemente, a gente tem que assumir Torcedor comentando também puxa a sardinha um pouquinho, né? Tem que ter histórico, eu tô falando. Recentemente, a gente tá perdendo. Se a gente pensar, a gente já tá um ano e pouco sem ganhar do Corinthians. Resumindo, 50%, 50%. Não, o clássico sempre foi 50 e 50 em qualquer situação. Qualquer situação é 50 e 50. Eu lembro de um clássico que a gente colocaram o Palmeiras favoritíssimo. Corinthians eliminado pelo Tolima da Libertadores. Lembro. E o Palmeiras voando. Era o Palmeiras contra o Toliminado, né? Era o Palmeiras classificado, classificado. O Romarinho fez 2 gols, o Corinthians ganhou do Palmeiras, quebrado, o Corinthians quebrado ganhou. Não tem. Então não tem isso, clássico é clássico. Agora, fala a verdade, só pra encerrar, seria bonito ver 2 jogos com casa cheia, as torcidas, mas não tem, é só torcida única. Não, então, casa cheia, 2 jogos lá, Corinthians fazendo a festa e depois Palmeiras. Com certeza, seria uma judiação, né? Do que ter estádio vazio. Mas enfim, é o momento, né? A gente tem que respeitar também. Vamos lá, vamos passar para o nosso próximo assunto aqui, é Brasileirão, né? A gente falou dos estaduais, agora vamos para o Campeonato Brasileiro. Afinal, no final de semana, começa a edição. Esse campeonato vai ser diferente, né? Vai ser período... Vai mais começar curto, agora, né? E vai terminar em janeiro, parece, né? E é um campeonato onde tem um grande favorito, ou não tem, Antônio? Acho que tem. Eu espero que esse favorito não seja quem eu estou pensando, né? Mas a gente tem que ser realista. Imparcial, né? Imparcial e afinal, o grande favorito é o Flamengo, é o atual campeão. Manteve o time, perdeu o técnico, é claro, já contratou o técnico, já chegou no Rio de Janeiro, né? E também técnico estrangeiro. E assim, expectativa que o Jesus fosse levar lá Bruno Henrique, não sei quem lá, Gerson e não foi ninguém. A nossa expectativa de anti-flamenguista e de todo mundo que não torce pro Flamengo e quer ver o time ser campeão brasileiro, enfim, é que esse técnico não deu o caldo que deu do time do ano passado, né? Ou até que estava jogando até agora. O time é igual. Até melhor, né? O DNA que se diz do Flamengo agora de jogar pra frente, com posse de bola e tal, provavelmente vai permanecer. E é que a gente torce sei lá, chegar uma janela, tirar 2, 3 jogadores, porque senão o campeonato não vai ficar parelho de novo, como não foi ano passado, né? Ano passado sobrou o Flamengo e disputando ao mesmo tempo a Libertadores e sobrou também na Libertadores. Sofreu na final, né? Mas a gente lembra da semifinal, aquele atropelamento contra o Grêmio que foi
Já contra o Inter já tinha sido um vareio de bola na Libertadores, apesar de ter sido mais parelho, né? Mas já jogou muito melhor que o Inter, que o Grêmio. Daí na final jogou melhor que o River, mas precisou no finalzinho lá. O Gabigol na final contra o River eu acho que o jogo foi parelho. Não sei se o Flamengo jogou melhor o início do jogo e depois o River deu uma emparelhada. Mas enfim, é bom nem lembrar também desse jogo, já foi. E o brasileiro agora a gente torce para não que seja um espanhol, um Bayern de Munique da vida, um inglês, um alemão e tal, que tenha dois, três times só que vão ficar disputando e que com 5, 6 rodadas de antecedência acaba o campeonato, vão ficar brigando para não cair, uma vaguinha de Libertadores. A gente torce para dar uma emparelhada. E para dar uma emparelhada, infelizmente, o time do Flamengo tem que desencaixar em alguma coisa. Porque se jogar igual tá jogando, vai passar por cima. Né? Ainda mais, Jarba, porque Jarbas, aquilo que a gente tava falando. Não vai ter fator dentro de casa, né? Então, tipo, pegar um Ceará, um Sport, que botava o fator casa lá para dar uma motivada, sei lá, vai pegar o Flamengo agora como se estivesse jogando no Maracanã, em qualquer outro estádio. Não, mas é bem que o Flamengo, acho que lá no Nordeste, por exemplo, em qualquer lugar que ele ia, ele tinha mais torcida. Não, sem dúvida, mas com o Sport, com esses times só torcida fanática e tal, botava 80%, 90% e 10%, o Flamengo ia ter torcida, sem dúvida, mas a gente sabe que fazia uma diferença, né? Era o diferencial desses times menores e tal, de uma pressãozinha, e agora não vai ter. Então agora, time por time, o Flamengo é superior a qualquer time do Brasil, né? E sobrando, inclusive. Eu acho que sobrando bastante. Se encaixar, como você disse, não tem. O Gabigol no Carioca deixou um pouquinho a desejar. Não sei se acompanhou lá e tal. Não tá naquele ritmo que tá. Já não tá voando, não sei se perdeu um pouquinho de motivação. Chegou o Pedro. Não sei se vai ter motivação agora. O problema deles é esse, né, cara? Você olha pro banco, tem Michael, um absurdo, né? Pedro Rocha no banco, Vitinho no banco. Isso aí. Sobra, né? E os dois laterais que vieram experientes e jogando muita bola. Só que assim, é um ano já mais velho os dois. Tanto o Rafinha como Felipe Luiz. Mas ainda assim, cara, acho que para nível de futebol brasileiro, a gente vê os laterais, pelo menos do meu time, você vê lá, pelo amor de Deus, né? Não tem o Marcinho é a seleção. Pelo amor de Deus, cara, tá triste. Tem uns times aí que, pelo amor de Deus. E agora é torcer, sei lá, meu time vai brigar ali no meio da tabela, torcer pra gente não cair, enfim, falando único exclusivamente do Botafogo, mas assim, pensando em tirar o título do Flamengo, pensar em quê? Em Galo, em Palmeiras? Dupla Grenal, Galo e Palmeiras. Inter, não sei se tem potencial assim para longo prazo. Se o técnico encaixar, tem. Porque tem um elencozinho bacana ali o Inter. Eu acho que se o técnico dá certo, tem que dar certo esse pensamento dele. É outro que joga nessa questão de ir para frente. Não está muito preocupado em fechar time, tal como era, por exemplo, o Filipão com o Palmeiras. O próprio Luxemburgo não joga sem meia, joga com 3 volantes. Dificilmente vai ver o Flamengo dessa forma. Você acha que se fosse o Filipão hoje, com esse time, tinha mais chance do que com o Luxemburgo? Filipão é igual. O Filipão e o Luxemburgo é a mesma coisa, cara. Não sei, Não vejo, assim. Eu vejo os dois com uma história grande no time e tal, mas é parecido. Os dois jogam pra trás. O Luxemburgo vem com esse papinho de que futebol moderno, não sei o quê, mas vamos ver se ele ganhar o Paulistão. 3 volantes, daqui a pouco tá botando... Tá jogando com 3 volantes. Então, não adianta, não muda. Mas esse estilo de jogo a mim não me agrada, né? Estilo de Filipão. O Luxemburgo eu já acho que tá um pouquinho mais à frente do que o Filipão. Mas Filipão pra mim é ex-técnico, enfim. Acabou a história dele, né? E agora vamos ver esses outros times, né? Tem São Paulo, que vem capengando. Acho assim, na minha opinião, né? A dupla Grenal acho que tem chance, sim. Pra título? Pra título. Briga por título. Acho que brigando por título, além do Flamengo, vamos dizer assim, favoritaço. E quem pode tirar o Flamengo e que vai brigar? E daí já aproveitando para as vagas de Libertadores. Isso, dupla Grenal. Palmeiras, São Paulo e Corinthians, o trio de ferro sempre tá chegando. Mas pra título, São Paulo, Corinthians, cara? Não. Pra título, pra chegar? Não, é time que tem força. Se deixar, o Corinthians em 2017 não tinha um time ruim, muito, e não ganhou o campeonato sobrando, cara. Então, é time que tem camisa. Esses times não dá para descartar nenhum dos três. E o Atlético Mineiro a gente falou antes já, né? É um começo de trabalho. É com o São Paulo e tal, um começo de trabalho. Eu acho que ainda esse ano, não para brigar pelo título, mas por vaga de Libertadores, acho que coloco o Atlético com uma das vagas. Eu também acho. A não ser que dê muito errado o São Paulo começa a fazer as loucuras dele e não dá certo. Mas o histórico recente dele deu certo, né? Certo. Ele fez no Santos, tirou leite de pedra, agora no Galo vai ter um elencozinho melhor. Vai dar bastante goleada, vai levar algumas. Quando pegar o Flamengo da vida. Mas é jogo bom de ver. O jogo do Galo vai ser bom de ver. E já começa com Galo e Flamengo. Galo e Flamengo é a estreia, né? Domingo às 4 horas no Maracanã. 3-0 Galo, bem sossegado. Já pra começar
pensar, né? E no restante do campeonato, a gente tem o Santos, por exemplo, tá quebrado, né? Financeiramente. Destruído, né? Bastante, mas assim, consegue, por enquanto, manteve aí os principais jogadores e tal. É a base do time do ano passado. Mas os próprios santistas daqui do município, que a gente conversa, estão desanimados. Só que acho que não briga para não cair, por exemplo. Eu também acho que não. É meio de tabela. Se bem que todo ano um grande cai. Mas tem outros grandes na lista aí. Eu acho que tem outros grandes na lista. Eu acho que, por exemplo, antes de Santos, tem, por exemplo, o Vasco da Gama, que está sempre caindo. Que é sempre cogitado como possível. O Vasco não vai estrear no domingo, ó. Jogo adiado com o Palmeiras, né? Por causa do Campeonato Paulista ali. Palmeiras e Corinthians eram jogos adiados. Mas tem, por exemplo, o Atlético Goianiense. É um time que eu não vejo com muita perspectiva. Já segurou ano passado. Eu acho que esse ano vai. Esse ano também acho que vai. O Goiás também não é grande coisa. Mas é incógnita porque a gente não acompanhou muito o Goiás ano passado. Mas assim, já sabe que não vai entrar o campeonato, vai brigar para não cair. Assim como a dupla lá do Ceará e Fortaleza, também vai brigar para não cair. Fortaleza já foi muito bem ano passado, né? E agora tá quebradão. Tá quebrado. O Bahia tem um time razoável. O Bahia acho que não para cair, não sei. Também não sei, mas assim, do Nordeste lá, o melhorzinho, porque o Sport é o pior disparado de momento, o Sport tá brigando para não cair no Pernambucano. O Sport é um favorito para cair. Do tipo que tá hoje, favoritaço a cair. Quando a gente pega Curitiba e Atlético, por exemplo, o Atlético é um time razoável, bom, e tem aquela questão de quando joga em casa... É sempre forte. E o Atlético é um time chato, né? E o Curitiba tá voltando, não vai querer cair de novo. O Curitiba é um time que tem camisa. Querer ninguém quer, né, Já foi campeão brasileiro. Querer ninguém quer, o problema é segurar. Curitiba eu botaria como um time pra brigar pra não cair. Mas eu acho que o Curitiba não... vamos colocar brigar pra não cair. Fluminense. Não tem chance de Libertadores. No Rio, Fluminense, Botafogo e Vasco, pra mim, o Vasco é o pior. Briga pra não cair, Fluminense e Botafogo é meio de tabela. Mas eu acompanhei uns jogos do Vasco no Campeonato Carioca. O time do Vasco é o contrário do Botafogo. Do Botafogo você vê no papel, você anima. Quando começa a jogar, você desanima. O do Vasco você desanima quando você lê a escalação. Quando vê o jogo, mais ou menos, o time é melhorzinho do que parece. Vamos ver. Fluminense eu acho que não cai, briga ali por meio de tabela. Vai ficar com a Sul-Americana. Tem uns sonolentos no time que... Ganso, Nenê, quem que é o outro? E Fred agora. Quer tomar um contra-ataque lento? Não dá, né? Você vê que eles não jogam todo mundo junto. E o técnico Maionese lá, que era do Inter, ele tá ainda técnico do Fluminense, não foi demitido, né? E parece que tá... O Botafogo o Botafogo jogou 2 amistosos agora e tá disputando uma taça com o Fluminense. São 2 amistosos, mais os 2 jogos no Brasileiro. Quem somar mais pontos vai levar uma taça lá. O Fluminense ganhou o primeiro jogo e ontem, final de semana agora... empatou. O time do Fluminense não é ruim não, cara. Joga direitinho, mas também nada de surpresa, assim, não vai aparecer. Difícil, né? O campeonato eu acho que vai ficar mais ou menos dessa forma. Se bem que, como a gente falou no começo, esse ano vai ter um diferencial esse campeonato. Esses times que estão disputando Libertadores... Vai ter muita lesão, provavelmente. Copa do Brasil não vai ter folga. Provavelmente quando tiver para a seleção, por exemplo, vai continuar os campeonatos. Então, o Flamengo da vida vai perder quantos jogadores? É o que a gente é o que tem que contar também, né? Então tem isso também, pode ter um diferencial para frente, até porque tem Libertadores, já tá rolando a Libertadores, já teve... E se você for pensar que o Flamengo vai longe na Libertadores, então de repente vai ter que poupar. Será que vai poupar? Vai fazer igual o Jorge Jesus? Então, mas aí era outro técnico. Aí esse técnico vai poupar? A filosofia vai continuar igual? Então de repente são 4, 5, 6 jogos que podem fazer diferença lá na frente. Isso. Então... E faltou um time aí que é o Coringa. O Corinthians... o Coringa do campeonato. O Bragantino. A gente esqueceu do Corinthians também. O Corinthians você acabou colocando lá como Corinthians, São Paulo e Palmeiras, sempre os 3 que chegam, que tem peso o Bragantino é o seguinte, isso é uma incógnita total. Eu não vi jogo do Bragantino ainda. Eu assisti jogo do Bragantino, por exemplo, contra o São Paulo, jogou muito bem. No Paulistão teve a melhor campanha na primeira fase. Isso eu acompanhei meio por cima. É parâmetro. Jogou com os mesmos adversários que o Corinthians jogou, por exemplo, e fez 6, 7 pontos a mais. Então, e assim, tem alguns talentos individuais. O melhor jogador do time pra mim é o ex-Palmeiras Arthur. Tá jogando muito bola. Joga bola. O problema é pra tiro longo, né? O problema sozinho o time é muito novo. Não tem peso. Isso. Não tem camisa. Então, eu acho que o Bragantino, assim... Não cai, meio de tabela. Vai brigar ali por 13ª, 12ª, 13ª posição ali. Mas também não vai ser surpresa nenhuma se cair. Não, se bobear, cai. Porque se chegar no momento que começou a dar tudo errado, não tem quem segura.
Isso vai a fundo do poço e vai cair. Eu acho que não cai. Só que eu acho ainda que, de novo, esse negócio de sem torcida favorece, por exemplo, esse Bragantino. Porque ia ser um jogo que não ia ter. Qualquer jogo contra a Paulista ia invadir o time lá. A torcida ia ser menor. Não sei se ia ser aquele alçapão, igual aquele do Ademar lá. Como é que era? São Caetano. São Caetano. Sim. Não tinha torcida. Tinha jogo lá de 5.000 pessoas, 6.000 pessoas. O time para chegar. Não lotava estádio, não fazia pressão. Então não sei se é um novo São Caetano. Não. Mas vamos ver. Tem mais dinheiro. Tem dinheiro. Dinheiro é o que não falta. Dinheiro é o que não falta. A gente vai... Nos outros países deu certo. A gente vai mudar de assunto agora, falando em Red Bull. Na Liga dos Campeões, por exemplo, um dos times já classificados é o Red Bull Leipzig, da Alemanha, que também está começando a ser o grande rival do Bayern de Munique lá na Alemanha, porque o Borussia já não vem capengando e o Bayern de Munique está dominando lá. Já são quantos Já não tem nem seguidos? mais graça, né? 7, 8 títulos não, seguidos. Acho que não teve um título do Borussia no meio. Acho que mas dos últimos 9 são 8. Dos últimos 10 acho que assim. tipo ganhou 8. Não tá que nem na Itália, que a Juventus ganhou 9 seguidos. Isso já tá sem graça total, não tem nem como comparar, né? Mas pra gente encerrar o último assunto nosso, Liga dos Campeões, Antônio voltando essa semana com jogos de volta nas oitavas de final, 4 confrontos. Já tem 4 classificados para as quartas, que é o RB Leipzig, que eliminou o Tottenham, o Atlético Madrid, que eliminou o atual campeão Liverpool. Surpresa, né? Pra mim, hoje, o melhor time do mundo. E tem gente cravando o Atlético já na final da Champions por causa disso. E daí tem também a Atalanta, surpresa total, a Atalanta voando na Itália, eliminou o Valência no jogo, que foi considerado o jogo que causou o boom da transmissão do Covid. Da transmissão lá na Itália e na Espanha. E o PSG do Neymar, o Mbappé e companhia limitada, que eliminou o Borussia Dortmund, do atacante lá que parece o cara do desenho. Que vai pegar o Atalanta, né? Daí agora a gente tem, vamos voltando ainda nas oitavas, né? Essa semana, na sexta-feira, tem City e Real Madrid. O jogo é na Inglaterra e com o mando do City, que já venceu na Espanha por 2-1. Tá na mão, classificado? Né? Tá na mão, né? O Real Madrid tá bem. Depois da pandemia voltou voando, ganhou o espanhol com o pé nas costas, nos outros. E tá bem. Será que o City sem Agüero? Acho que o City não tá sem o Agüero. Tá dependendo do Gabriel Jesus, que não dá, né? Que é seu ídolo, né? Não tem peso, não. É um bom jogador. Mas não tem peso ainda pra ser o 9. Mas acho que ainda passa. Acho que passa por causa da vantagem. Passa da vantagem. Se tivesse perdido na difícil reverter, acho que não revertia. Acho que então City passa. Juventus e Lyon. O Lyon venceu por 1-0. A gente tem que lembrar que tem o gol fora, né? Então, por exemplo, se o Lyon vai lá e faz um gol, o Juventus tem que fazer 3. Mas tem o homem, né? Tem o homem, é difícil, né? Tirar do homem quando ele quer, né? Eu acho que ele não vai querer deixar escapar. Em casa, acho que dá pra passar a Juventus, dá pra reverter, eu também aposto na Juventus. Barcelona e Napoli foi 1-1 na Itália. O Barcelona é bem favorito. Obrigação do Barcelona passar, né? Foi um fiasco essa volta dele. O Messi até falou umas verdades lá pro time, né? Tá meio engasgado. Mas eu acho que o Barcelona passa, né? Passa o Barcelona. Barcelona é no sábado. E no sábado também, aí já tá definido, o Bayern de Munique e Chelsea já deu 3-0 na Inglaterra pro Bayern. Vai jogar com Chelsea vai lá, vai fazer 4-0. Vai jogar com reserva, né? Então vai passar a Bayern. Então a gente vai ter, provavelmente Bayern, Barcelona, Juventus e City se juntando nas quartas de final. E nas quartas a gente já tem definido Atalanta e PSG e o Leipzig contra o Atlético de Madrid. Esses confrontos já acontecem no meio de semana que vem. Daí é jogo único agora, né? Não tem mais ida e volta. Vai ser tudo lá em Portugal. Todos os jogos lá, das quartas de final em diante. E vai ter, por exemplo, Atalanta sem torcida. PSG sem torcida e tal. E Leipzig e Atlético de Madrid. Tu falou o Atlético de Madrid estão colocando favorito, eu não sei se ele passa no Leipzig. Eu acho que passa tranquilo. Será? Eu não sei, esse time do Leipzig é enjoado. Não, mas é jogo único também. Jogo único, tudo pode acontecer. E eu também, vamos lá, vamos que passa o Atlético então, e PSG e Atalanta. Jogão, né? Acho que sobra o PSG, né? Então. Eu acho que sobe, que os vencedores se enfrentam, inclusive. Né? Isso. Então PSG... Vai ser uma da semifinal, né? Uma da semifinal vai ser, por exemplo, então vamos apostar em PSG e Atlético. Uma das semifinais. Do outro lado, daí a confusão é grande, cara. Porque se a gente é só jogão, né? Imaginar que vai passar City e Juventus vão se enfrentar. Aí é um confronto Guardiola contra Cristiano Ronaldo. Né? Que já se enfrentaram muitas vezes, né? Muitas vezes. Eu acho que num jogo único eu apostaria na Juventus. Eu sou City. Mas eu acho que num jogo único eu apostaria na Juventus. Acho que por causa do homem. Chegou a vez do Manchester City, eu acho. Eu também. Eu apostaria lá no começo. Em conjunto, numa final City e PSG. Numa final de liga. Mas eu não sei se o City vai conseguir eliminar a equipe da Juventus. Barcelona e... A gente, nos nossos palpites, Barcelona e Bayern. Aí eu acho que o Bayern tá melhor. O Barcelona tem só o homem. Eu acho. Mas aí 2 bolinhas nele já... É jogo único e tal.
Mas acho que da Bayern também, acho que o Bayern tá melhor, mas é difícil cravar, né? Difícil cravar, então vamos imaginar. Mas isso dá pra gente falar no próximo podcast. No primeiro momento a gente saber quem vai passar, que é agora sexta e sábado. A gente tá apostando então aí, vamos lembrar. Estamos apostando no Manchester contra o Real, na Juventus contra o Lyon, no Bayern contra o Chelsea. Bayern contra o Chelsea tá muito fácil. E Barcelona contra o Napoli. Acho que e vamos esperar as cornetadas da primeira rodada aí do brasileiro, do Grenal agora, quarta-feira. Assumimos, não ficamos em cima do muro, né? Pelo menos botamos a cara aqui, né? Claro. Alguém vai sofrer as consequências, né? E no próximo podcast a gente volta, então. A gente vamos falar um pouco de NBA no próximo, com mais tempo, né? Hoje já encerrou o tempo aí. A NBA voltou com a bolha lá. O que tu achou? Eu achei bem nível bolado. De organização é outra história. É espetacular, né? Tem nem como comparar. Não tem, cara. No Brasil volta o catarinense, 18 infectados no primeiro jogo. Fizeram uma tabela ali rapidinha, já tá tudo certinho. E não tem reclamação. Vocês vão ficar Gold State, atual... Nos campeão, 5 finais seguidos. Atual vice-campeão. Você já tá eliminado, fica em casa, fica ano que vem. E vai lá disputar e LeBron campeão esse ano. E a estrutura lá, mesmo da Disney, né? Você viu a estrutura das quadras, né, e tudo com telão, tudo com hotel separadinho, e todo mundo faz o teste. É outro nível. Não tem o que comparar. Dizem que a NBA ganha da NFL, que é do futebol americano, em termos de organização, em termos a liga mais organizada, mais profissional que tem. Em termos financeiros, acho que a NFL supera. É o esporte preferido. Mas em termos de organização, de estrutura, a NBA dá show, né? Tá sobrando. E bem rapidinho, só uma pincelada. Final vai ser LeBron contra Antetokounmpo. É isso? Não sei, Jarbas, de verdade. Será que não? Não sei, cara. Eu gosto muito do Kawhi, né? Eu acho que o Clippers tem um elenco bom. Tem um elenco, pesa, né? E tal. O Lakers... O Monocelha e o LeBron junto nas finais ali, será que não vai sobrar? E o LeBron tá jogando mais pro time, né, agora, não líder tá tão individualista. Ele é outro jogador agora mesmo, que não tem aquela explosão e aquela quantidade de pontos que ele fazia. Muito provavelmente vai estar na final do Oeste, né? E o Leste, você dá a Milwaukee, né? Milwaukee o Leste, esse ano, o grego tá sobrando, é o melhor. Já é o MVP, cotado como seu o melhor defesa do E assim, campeonato. Os números dele em tudo, assistiu o último jogo dele contra o Boston, ele sobra demais. Apesar de que no jogo ontem, que eu assisti, ele perdeu, né? Mas aqui provavelmente já deve estar poupando, porque já tá classificado, já é o primeiro, acho que já tá até com a primeira vaga. A primeira posição já é dele. Geral, eu acho que o Lakers não alcança mais e tal, então... Eu tô apostando numa final entre Milwaukee e Lakers. Mas assim, Lakers e Clippers vai ser um clássico. Lakers e Clippers. Os dois vão ser. E eu não sei pela posição, a gente tem que esperar a posição para ver se vai ser final do Oeste. Vai, o Lakers é primeiro e o Clippers é o segundo hoje. Hoje, mas pode ser ultrapassado, acho pelo Jazz e pelo... mas provavelmente não vai ser. Tem que 2, 3 jogos seguidos de ganhar e tal. Então provavelmente vai ser a final. E a final do outro lado tá para ser Toronto e... O Toronto ou Boston pode chegar. Boston, né? Boston. Até acho que o Miami Filadélfia... também tem um time. Filadélfia enfraqueceu do ano passado. E o time é bom, cara. Tem bons nomes. O time é bom, Eu gosto. Todo mundo gosta de ver o Filadélfia jogar. Mas a molecada parece que perde, né? Perde. Eles queriam o sentem LeBron a pressão. Né? Fizeram campanha e tal, pro LeBron comandar a piazada lá e tal. Mas o LeBron foi pro Lakers e ele já falou. Ele voltou para Cleveland e disse, eu vim trazer o título para a cidade. E trouxe. E agora ele foi pro Lakers, eu quero recuperar a taça aqui pro Lakers. E será que já vai ser esse ano? Eu acho que vai ser esse ano. E o Barba não tem jeito. O Barba vai ser igual o Malone, um grande jogador sem título. A não ser que ele se junte com o LeBron ano que vem no Lakers. Mas aí também já entrega a taça, né? Encerramos por hoje, então. Ou tem mais algum? Esquecemos de algum assunto? Acho que não. Acho que só comentar que a gente fez um bolão. Fizemos um bolão aí em Passos Maia, assim... Tem um pessoal que não entende futebol, né? Tem bastante, né? Nosso amigo Boné, por exemplo. O Boné não dá, né? O Quicão, Grêmio campeão, não dá, né? Vão ser bastante zoados. Eu não posso falar muito, porque eu acabei botando uma zebra lá no rebaixamento e uma zebra pra ser campeão, mas a gente tem que jogar com o coração, né, Jabas? Tu não se enganou? Não, de jeito nenhum, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. A gente tem que fazer o bolão pra torcer pro nosso time, não é? Se o Botafogo for campeão, tu ganha o bolão. De repente, já entrega pra mim, né? Eu nem preciso ganhar o bolão. Eu sou a favor que se o Botafogo for campeão, tu ganha o bolão. Nem que esteja lá mal nas eu vou mais além, então já deixo cravado aqui. Se o Botafogo for campeão e eu ganhar o bolão, nem quero o dinheiro, repartem por vocês e tá valendo. Vai passar uma semana no Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Ainda mais lá em janeiro ainda. Meu Deus. Vai ser felicidade. Mas a gente fez esse bolão pra curtir, pra brincadeira e tudo. Com os amigos e tal, mas aí... todo mundo quer ganhar. Eu fiz o bolão, a questão da paixão ali, né? Palmeiras campeão e tal. Mas vou nos resultados e coisa lógica, né? Eu quero ganhar o bolão.
Mas é óbvio que Palmeiras e Corinthians, pode estar o Palmeiras quebrado, vai ser 1x0 Palmeiras. Claro, bolão, não tem que jeito, fazer, né? isso daí o coração fala mais alto. E tem que ser assim, porque aí você não vai ficar torcendo contra o seu time durante o campeonato, mesmo que você perca um resultadinho ou outro. Mas acho que é isso, Jabas. Obrigado aí pelo convite mais uma vez. Estamos às ordens sempre que precisar. Dar risada e uns comentarinhos, uma resenha. Vai ser uma resenha aí, vamos tentar fazer semanal, né, o nosso podcast. Quando não der pra fazer semanal, pelo menos cada 15 dias e tal, a gente Show vai de fazer. bola. Vai estar atualizando e o pessoal vai poder estar acompanhando e tal, divulgando, passar aí pros grupos e tal. Esse podcast novidade aí no site da nossa rádio, no site da 100.7. Obrigado, Antônio. Até a próxima. Obrigado, Jabas. Um abraço.